Olá, como é que vão? Nós aqui estamos indo bem, é mês de agosto, hoje é dia 20 de agosto, é uma terça-feira, não é? Estamos aqui com a lição número 12 do terceiro trimestre de 2019, Amar a Misericórdia. Não é? O tema geral aqui é Meus pequeninos irmãos, servindo aos necessitados. Santíssimo e poderoso Deus, estamos no meio de um planeta em que muitas pessoas têm graves dificuldades de sobrevivência, por vários motivos. E aqueles que vivem melhor, que têm outros fatos, razões, que conseguem ser mais abençoados, Deus os destinou para ajudar aqueles outros, menos necessitados. Que nós sempre possamos ser destes que estão aí escolhidos para ajudar. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então aqui está o verso, né? É o Salmo 112, 4 e 5. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, ou seja, com inteligência. Né? Bom, por que Deus não abençoa todos para que não existam pobres? Não é essa a questão, não é assim. Deus, na verdade, abençoa todos. Porém, por exemplo, aqui em Juiz temos uma família, existe uma família em que duas pessoas são excepcionais. Tem problemas mentais, não sabe fazer nada. Uma pessoa, ela precisa fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Ele está muito idoso já. E assim vai. Como é que uma família dessas vai enriquecer? Como é que uma família dessas, assim, nessas condições, vai vencer na vida? É aí que está a dificuldade. E temos milhares, não, milhões de pessoas que são mentalmente não muito avantajadas, não é? Não sabem lidar com esse esquema de competitividade que existe, se reciclar. Por exemplo, é mão de obra braçal, né? E esses estão sobrando. E assim vai. Então existem pobres. Paralelamente ao desenvolvimento científico, aumenta cada vez mais a pobreza e uma quantidade nova de doenças, como depressão, por exemplo, né? Bom, Deus se interessa pelos pobres e Ele seleciona pessoas, abençoa pessoas para que os pobres tenham algo. Ou seja, irmãos ajudando irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, não é? Assim os homens realizam o plano de Deus quando ajudam os outros. Bom, hoje eu andei pesquisando sobre isso aqui, sobre filantropia, sobre ajuda, sobre misericórdia, etc e tal. E descobri algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, existe no mundo, especialmente nos Estados Unidos, a filantropia instituída em forma de profissionalização. A filantropia profissionalizada, vamos dizer assim. Dirigida por pessoas que são altos executivos, pessoas muito bem pagas para administrar filantropia. Então essas pessoas têm uma capacidade grande, elas conseguem captar dinheiro de empresas muito ricas, muito bem sucedidas, e criar esse dinheiro para finalidades tipo pesquisa científica, desenvolvimento de novas vacinas, redução do custo da alimentação, ajudar pobres ou, enfim, pessoas necessitadas com escolas, etc. E fazem muitas outras coisas. O mundo seria bem pior sem essas pessoas. Um exemplo só. O Bill Gates, por exemplo, até agora doou para a sua organização filantrópica, que é ele e a sua esposa, né? E tem alguém que administra isso para ele, 28 bilhões de dólares. Isso é bastante dinheiro, né? Claro, é bem pouco em relação ao que se gastou na Segunda Guerra Mundial, que foi 5 trilhões de dólares. A filantropia, ela é pequenininha, perto do que a gente bota fora. Bom,
Nós estamos num ambiente contraditório. Nós pertencemos a dois reinos. O reino desse mundo onde nós nascemos, por exemplo, eu pertenço ao Brasil, assim, mas também pertencemos ao reino de Deus. Dele somos embaixadores. Então nós temos dois códigos de leis sobre nós. Temos que obedecer esses dois. Porém, sempre que houver conflito, o nosso código de leis original é que se sobrepõe. Ou seja, nós originalmente pertencemos ao reino de Deus. Se um dia nós exigirem que se trabalhe no domingo, no sábado, nós não trabalharemos. Porque é assim a lei de Deus exige. Né? Nós seremos protegidos por Deus. Aqui diz Mateus 6, versículo 25 até o 33, né? Resumindo, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Né? Não fiquem... Uma coisa é planejar o dia de amanhã, planejar o futuro, etc. E tal. Somos seres racionais, assim como Deus, capazes de planejar, devemos planejar. Mas não devemos ficar ansiosos. Nós criar uma depressão, uma doença psicossomática, qualquer coisa assim, né? Não. Cuidemos das outras pessoas, que esses problemas de ansiedade desaparecerão. Né? Isso é muito interessante. Por exemplo, hoje em dia ainda existem muitos escravos. Né? E a senhora White, inclusive, disse lá, se naquela época, se fugisse um escravo de um dono, quem encontrasse o escravo obrigatoriamente teria que devolvê-lo, senão pagaria uma multa, né? Ou seria preso, não sei, mas alguma coisa aconteceria de ruim para quem não devolveu o escravo. E a senhora White orientou, não devolva, arque com as consequências, mas não se leva uma pessoa à escravidão. Eu gostei muito de ler esse trecho aí dela, porque eu sempre fui radicalmente contra, mas radicalmente contra, a exploração de um pelo outro. Principalmente a escravidão, né, que é a pior exploração que existe. Né, que você tira a vida da pessoa para se enriquecer. E não, isso não devia existir, não. Escravidão devia resultar em prisão perpétua ou pena de morte de uma vez. Como que se pode pensar de um irmão? Porque veja, você gostaria de ter o teu irmão carnal, o teu irmão, filho da tua mãe, do teu pai, ser escravizado por ti mesmo ou por alguém? Não, aí não, né? Pois é, mas somos todos irmãos. Então não podemos admitir a escravidão. Vamos pegar outro exemplo de conflito de leis, como aqui no Brasil e em muitos países do mundo já também. Se vier uma dupla gay pedir para se realize um casamento, não, pastor de uma igreja nossa ou de qualquer outra igreja cristã, pode ser católica, pode ser evangélica ou protestante, não importa. Esses pastores não realizarão o casamento. Isso vai ter consequências legais, vai ter processo, né? Eu gosto daqueles gaúchos de Uruguaiana, e tempos atrás uma dupla gay pediu para fazer a festa de casamento dentro do CTG. E a Assembleia dos Gaúchos lá aprovou. Foi uma polêmica, mas alguns não concordaram. E esses que não concordaram acabaram vencendo, porque eles botaram fogo no CTG, queimaram tudo. Aqui não. Então, bom, fadiga da compaixão. Vamos seguindo aqui. Estamos já na segunda-feira. Hoje vamos ter que seguir de um em um, assim eu acho. A pergunta aqui é a seguinte: como superar as barreiras e dificuldades sociais contra a compaixão? Ou seja, contra aquelas ações que a gente deve fazer, gosta de fazer, para ajudar os outros. Aí tu chega em casa, vamos pegar o meu caso, que eu conheço bem, né? Eu dou aula à noite, de dia preparo, eu faço outras coisas de dia, né? Estudos, etc, escrevo, sempre muitas coisas. E depois saio para dar aula ou na cidade de Juí ou em alguma cidade próxima. Volto para casa ali por meia-noite, às vezes 1 hora da madrugada, depende do lugar onde fui dar aula. E no outro dia
Então já levanta meio cansado. E assim vai. No fim de semana, no sábado à tarde, você tem que recobrar um pouco as energias. Então você dorme um pouco mais. E aí eu tenho esses estudos aqui para fazer. Não sobra tempo. E não há energia. Estamos cansados, sempre cansados. Quando vem as férias, estamos tão exaustos. Precisamos aproveitar as férias para recuperar as energias. Quando vamos fazer compaixão? Então aqui está, esse título aqui foi o autor aqui lembrou bem, né? Não cansados de exercer compaixão, cansados para exercer compaixão. Nós estamos cansados demais para fazer um trabalho extra, é essa a questão. Aí estudamos aqui o assunto e entendemos que há 3 coisas para se fazer para superar essa canseira, essa falta de tempo. Primeira, oração. Ore não pelos que precisam, aí seria fácil, né? Não, eu vou orar, Senhor Deus, resolva os problemas de todos os pobres do mundo. Pronto, está resolvido. Não é assim que funciona, né? Não é assim. Então, orar para que nós possamos superar essas limitações, né? Segunda coisa, fazer parcerias, né? Ter um ministério pessoal. Gente, nós precisamos cada vez mais incentivar os ministérios pessoais, porque esses funcionam. Eles têm um dono, eles têm um gerente, eles têm um interessado, e esse interessado vai atrás. Esses projetos feitos em escritórios a 200 km de distância, 1000 km de distância, sei lá onde, quando vem alguém aí no fim de semana, durante 2 horas, explicar o que deve ser feito, depois vai embora. Isso não funciona nem aqui nem na China, tá? Não funciona. Isso é tiro curto. Isso dá um entusiasmo lá e depois, poucas semanas depois se foi tudo. Aí tem que começar outro projeto, vai outro. E desde que me conheço por gente, é assim que nós trabalhamos e é assim que nós não saímos muito do lugar. É muito fraco. Então fazer parcerias, ter um projeto próprio. Aliás, orar, ter um projeto próprio com parcerias, fazer parcerias. Terceira coisa a fazer, trabalhar organizados, né? Com planejamento. Então tá bom, quanto tempo vamos dedicar por semana, quem vai nos ajudar, quem vai fazer o que agora no próximo mês e assim por diante. E aí sai, porque se é desorganizado, a burocracia nos traga, ela nos engole, né? E a gente não tem tempo mesmo, e não tem vigor para isso, não é? E aí nós seremos mais generosos. Por exemplo, a ciência. Vamos pegar aqui a ciência, né? Deus diz que a ciência dos homens é loucura diante dele, né? Bom, se nós formos ver, mas a ciência não gera progresso. Estava dando uma caminhada hoje à tarde, né? Eu gosto de caminhar, preciso. Estou ficando velho, então eu não posso me entregar. Tem que manter as forças. E também pedalo, principalmente pedalo. E falando nisso, vamos dar um pequeno parênteses aqui, pela saúde. A artista que participou daquele filme E o Vento Levou, que eu nunca olhei, nem sei bem do que se trata. Ela comemorou, agora estamos em agosto, né? No início de agosto, 103 anos, pedalando, em cima de um triciclo. Ela sempre pedala, agora com triciclo, porque ela não tem mais grande capacidade de se equilibrar. Ela estava lá sorridente, 103 anos, forte. Para essa idade, então, nem se fala, né? Fecha o parênteses. Bom, a ciência traz grande progresso. Nós podemos voar de um lugar para outro, podemos dar a volta ao mundo de avião, né? Seres humanos já foram até a Lua, já mandaram equipamento para Marte, para até Plutão, etc. Para o espaço, nem sei quantos, né? Nós temos os celulares, temos computadores. Quanta coisa, automóveis. Bom, os automóveis, a Tesla está desenvolvendo um automóvel elétrico que não polui, não faz barulho, que vai sair bem barato a bateria, né? E que anda sozinho, não precisa motorista. Aliás, não precisa motorista. Então, bem logo, serão desnecessárias as carteiras de motorista, né? Porque não... exatamente, eu vi isso num programa científico. Bom, e assim vai. Então, como assim a ciência dos homens é loucura diante de Deus? Pior que é verdade. Temos que olhar ao redor, né? Bem perto ao redor, o quanto tem desemprego tecnológico, né? Pessoas que nunca mais vão conseguir emprego.
e que não têm capacidade de se reciclar. Muitos se reciclam, né? Se requalificam para outras coisas, etc. Mas muitas não conseguem mais, ou já são muito idosas, ou não tem cérebro para isso, ou não tem oportunidade, tanta coisa, né? Então temos, só no Brasil, 13 milhões de desempregados, né? No mundo são 400 e poucos milhões de miseráveis que ganham bem pouco ou nada para sobreviver. São ao total 855 milhões, quase 1 bilhão de pessoas entre miseráveis e pobres. E esse número vem aumentando, apesar da ciência. Se produz alimento o suficiente para alimentar todas as pessoas do mundo. E tem mais de 400 milhões passando fome, né? Esses outros aí comendo pouco, para dar os 855 milhões que eu falei, que tem pouco para comer. Mas como assim, se produz tanto? Com cada vez melhor qualidade, etc. Bom, a indústria produz alimento, né? Transforma alimentos, etc. e tal, porém são os produtos ultraprocessados, péssimos para a nossa qualidade de vida. Nos fazem doentes, nos enfraquecem. Nós criamos vários problemas de saúde. E daqui a pouco nós vamos ter mais outra coisa para comer, a não ser isso, né? Não vai ter super bom, tudo que é pai do mundo, para poder comprar isso. Então, o nosso mundo é um mundo que está indo para o caos. É a nossa ciência humana que está nos levando a essa situação. E a generosidade de Deus, ela se explicita com Jesus na cruz. Ele nos deu tudo. E então a generosidade significa estar pronto para destinar recursos a instituições de caridade, ajudar os pobres, doar, enfim, fazer qualquer tipo de ajuda que os pobres necessitam. Às vezes, por exemplo, uma vez aconteceu aqui de uma família que o responsável, né, o pai perdeu o emprego, etc. Tal, uma situação complicada. A igreja se uniu e não doou nada para ele. Sabe o que fez? Contratou ele. Ele sabia fazer de tudo. Um contratou ele para pintar a casa, outro para lavar isso, outro para isso. Ele fazia e ia ganhando dinheiro até que conseguiu outro emprego. Assim se resolveu. E foi fácil de resolver. E ele ficou contente. Resolveu o problema dele. Às vezes as soluções são realmente lindas. Outro caso, um irmão da igreja, não foi comigo, o irmão da igreja encontrou uma senhora e a senhora estava muito abatida, né? Isso deve fazer uns 8, 9 anos atrás. Mas eu lembro do número. E eu disse, mas o que houve, senhora? Ah, não, eu estou com uma conta para pagar e não tenho dinheiro. Tem que pagar a luz. Quanto é a sua luz? R$17. O irmão pegou o dinheiro ali e disse, deixa que eu pago. A mulher quase ficou fora de si, de tão alegre. Esse irmão disse, olha, que para mim é R$17. Naquela época era, vamos dizer que hoje fosse mais, né? Não sei se 50, coisa assim. Sei lá. Bom, mas para ela era muito dinheiro, porque ela não tinha. Para quem não tem, é ruim. Para quem não tem, pronto. E daí vai fazer o quê? É pouco, mas não tem. Ajudar essas pessoas, né? Esse é o tema das nossas lições durante todo esse trimestre, né? Bom, também devemos ser pacificadores. Jesus, ele foi e é um pacificador. Então, temos que também considerar que, às vezes, por meio de meios pacíficos, não se consegue nada. Por exemplo, Satanás, a solução do pecado não vem pelos meios pacíficos, né? O pecado não vai desaparecer indo falar com Satanás. Satanás, agora tu te acomoda, etc. Eu sei que tu não pode mais voltar atrás, mas fica lá na Lua, em algum lugar deserto por aí, você vai ficar 1000 anos aqui, sozinho. Então, escolhe um planeta sem nada, vai tu lá com teus olhos e não incomoda mais ninguém. Isso não existe, não tem como, né? Ele não vai aceitar, ele vai incomodar sempre.
tem que ser usado a força. E no caso, Deus vai usar a força do fogo. Né? Porém, sempre que possível, e na maciça maioria dos casos, é possível resolver questões por meios pacíficos. A grande parte das questões entre nós aqui na família, etc. e tal, são pequenas questões, são, vamos dizer assim, questiúnculas. São coisas mínimas, coisas que não... que vêm de uma conversa, de um diálogo, de uma oração, de pôr a mão no ombro, não é? Por causa dessa incompetência quanto à pacificação, já tivemos no século passado 2 guerras mundiais. A primeira, que matou 10 milhões de pessoas, se não me engano, e a segunda que matou em torno de 70 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial dizem aqui que chegavam a morrer 30 mil pessoas por dia em guerra. O ser humano ficou louco, né? Então, essa Segunda Guerra Mundial custou 5 trilhões de dólares ao dinheiro de hoje, valores de hoje, né? Nós tínhamos alguns pacificadores aqui nesse mundo. Kissinger, por exemplo, foi um pacificador, né? Ele trabalhava pela paz. Martin Luther King, Gandhi, né? Foram pacificadores. Mas o grande pacificador foi Jesus Cristo. A luta contra o mal ele venceu por meios pacíficos, pendurado na cruz. Mas a eliminação do mal, infelizmente, terá de ser por uso da força. Assim ele já usou a força no passado, o dilúvio, né? Por exemplo, ele determinou que Jeú fosse lá, ungiu ele rei de Israel, e fosse lá destruísse a casa de Acabe, porque ali não tinha mais gente. Quantas oportunidades aqueles filhos de Acabe eram pior que ele, né? E Jezabel ainda estava lá, e essa era a pior de todas. Então tem casos assim. Porém, nós, adventistas do sétimo dia, temos que ser excelentes na pacificação. A força deixa que Deus use quando se Ele não nos determinar que façamos isso. Mas antes do uso da força, que falhem todas as tentativas pacíficas para resolver, né? Aí, se não der mais jeito, então considero como gentil e publicano. Né? Bom, concluindo aqui a nossa lição, tem muitos que não têm voz, né? Por exemplo, os moradores de rua, eles não têm voz. Pode até falar assim um com o outro, essa voz eles têm, mas ninguém ouve eles não são importantes, eles não são ninguém na sociedade. As pessoas caminham na rua, passam por cima deles, desviam etc. e tal, eles não, é como se não existissem, né? Assim essa pobre gente. Nós, adventistas do sétimo dia, devemos ser a voz deles, né? Em defesa deles, falar por eles, criar programas por eles, né? Nos aliar a outras iniciativas lícitas para ajudar essas pessoas, né? Por exemplo, em tudo que é lugar aparecem pessoas, empresários, etc. No inverno fazendo sopa para os pobres. Bom, sopa é uma coisa que alimenta bem, aquece, eu sei que aquece, né? Sustenta, é gostoso e é fácil de fazer, né? Faz tudo num panelão só, bota dentro de um frasco, numa panelazinha ali de plástico e vai distribuindo. Isso é prático, fácil de fazer. Resolve o problema da fome, não é? Que coisa mais linda, não é? Outros se especializam em doar cobertores, para os que estão morando na rua. Tu não vai poder recolher eles todos na rua e levar para tua casa. Aí é tu que vai ficar pobre. Mas pelo menos minimiza a situação deles, né? Então isso se faz, né? É muito bonito o que os jovens de Juí estão fazendo com uma casa de uma senhora, que é essa que eu falei antes, que faz 3 vezes hemodiálise no hospital, que tem 2 filhos com problemas mentais, etc. e tal. E vivem de catar lixo, de recicláveis, né? Isso não é vida, né? E a casa deles estava meio caindo, etc. Estava suja, feia, tudo. Os jovens foram lá, deram uma limpada geral. Tinha muito lixo, esse pessoal não sabe viver, né? E queimaram, botaram
no recolhedor de lixo, etc. Reformaram a casa, não sei se já está pronto. Colchões, cobertores, foram doados, foram levados lá. Esse pessoal deita num colchão daqueles que a gente não quer mais, para eles isso é um palácio, é como dormir num palácio, né? Que coisa linda. Então é isso que temos que fazer. Bom, nós, Adventistas do Sétimo Dia, não temos condições de resolver os problemas de todos os pobres no mundo inteiro, mas podemos ajudar alguns, né? Ajudar alguns, e Deus vai indicar quem são os mais necessitados, a quem temos a ajudar, que é mais necessário. Se for fazer, Deus se alia conosco. Então, os que não têm voz, em síntese, fazer com que eles apareçam, com que a sociedade também se interesse por eles, com que eles sejam mais bem vistos. Muitas vezes matam essa gente ou jogam gasolina em cima, botam fogo, essas coisas assim, né? Tiram uma bombinha em cima, só para ver o estrago. Temos que fazer com que sejam respeitados, porque são seres humanos igual a nós, não são inferiores em nada, nem nós somos superiores a eles. Que essas lições nos mudem o nosso coração, né? Como está aqui na figura da capa, né? Figura da capa, olha só. Um senhor idoso, né? Fico pensando no meu pai com 92 anos e um jovem aqui ajudando ele em alguma coisa, pelo menos dando um conselho, pelo jeito, né? Ele está precisando de alguma coisa, uma inspiração, uma orientação. Que nós sejamos isso. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos. Agora nos dê a tua iluminação, a tua sabedoria, a tua inteligência para que nós saibamos o que devemos fazer. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.